Glória a Deus. Vamos todos cantar. Quero sempre estar, Deus, diante da tua presença. Vamos declarar isso ao Senhor. Vamos colocar em pé, igreja. Vamos adorar o nome do Senhor. Quero sempre estar. Aleluia. Diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber do teu poder. Queremos estar além do véu, Deus. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Aleluia. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Vamos declarar que seremos imbatível com a unção que Ele há de derramar sobre nossas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, nessa noite, para adorar o Teu nome, Senhor, para contemplar o Teu nome, ó Pai, para dizer que o Senhor é o único e digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, ó Pai. Recebe nosso culto, Pai, nosso culto que é prestado ao Senhor aqui nessa noite. A Tua igreja clama a Ti, a Tua igreja declara as palavras de amor, a Tua igreja adora o Teu nome aqui neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração.
Só o Senhor é o único e digno de todo o louvor, de toda adoração. Em nome de Jesus. Vamos declarar que o Senhor é o único, digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a majestade. Amém? O Senhor há de derramar a tua unção sobre nossas vidas aqui nessa noite. Creia, meu querido, que o Senhor vai transformar a sua vida, a nossa vida, para a glória do nome dEle. Coroamos a Ti, Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos a Ti, Jesus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Só Tu és digno, Deus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus. E ainda nesse espírito de adoração, vamos declarar, solta o cabo da nau, vamos cantar um cântico bastante agitado para alegrar a nossa noite na presença do Senhor, amém? Com as palmas celebramos ao nosso Deus. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro
mestre te vê. O mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem sentar, a palavra está com o pastor. Muito bem, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com os irmãos, suas famílias. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, é bom nós estarmos na casa do Senhor para prestar a Deus o culto que lhe é devido, né? Somente o Senhor é digno de receber toda unção, toda glória, todo louvor, majestade. O único digno de ser exatamente adorado neste lugar, e exatamente diante dele nós nos encontramos nessa noite para celebrar, para adorar e prestar-lhe o culto que lhe é devido. É bom estar com você aqui, você que nos visita, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, uma alegria muito grande recebê-lo. Você é membro dessa igreja, está revendo os irmãos, é bom poder também revê-los. Eu gostaria também de falar algumas coisas rapidamente. Próximo sábado, nós vamos estar realizando aqui, dentro da programação do mês da família, nós vamos estar realizando uma noite de caldos. Então nós teremos aqui, próximo sábado, uma noite de caldos. Canjiquinha, vaca atolada, provavelmente um outro caldo, né? E para participar, basta você trazer sua família. E cada membro da sua família, 1 quilo de alimento não perecível. Por exemplo, na minha casa são 5. Se eu comprar um pacote de açúcar de 5 quilos, eu já paguei o meu ingresso para toda a minha família. Então eu gostaria que vocês, todos os irmãos, todas as famílias, pudessem estar aqui no próximo sábado para, dentro da programação do mês da família, estarmos mais uma vez adorando ao Senhor e participando dessa social, não é, de alimentação. E nada mais bacana, mais saboroso do que comermos um caldo, né? Apesar de o inverno esse ano não estar tão rigoroso como o dos últimos anos, né, o inverno parece que já acabou. Eu acho que a gente tem que instalar uns ar-condicionado até para o inverno mesmo. O inverno parece que já se foi e está um pouco quente, né? Não está tão frio, mas a gente gostaria de contar com os irmãos aqui no próximo sábado para juntos comermos aí caldo. Eu gosto muito de canjiquinha, com costelinha lá, tem todo um aparato que as irmãs vão preparar. Próximo sábado, então, 19h30. Eu queria lembrar os irmãos também, todos os irmãos da igreja, toda a última quinta-feira do mês será nossa Assembleia Administrativa. Então, os irmãos, membros da igreja, lembrem-se de que toda a última quinta-feira do mês estaremos realizando nossa Assembleia Administrativa, tratando dos assuntos administrativos da igreja. Enquanto não chega a última quinta, nós estamos ministrando toda quinta-feira, 19h30, um estudo sobre denominação batista, declaração doutrinária da denominação batista. Estamos aprendendo o que nós cremos como doutrina. A palavra de Deus é a nossa doutrina e o que nós cremos como batistas na realidade da doutrina. Então, gostaria de convidar os irmãos a estarem conosco aqui também, todas as quintas-feiras, para orarmos a Deus, para louvarmos ao Senhor e ministrarmos o conhecimento da palavra de Deus sobre esta realidade da doutrina. As quintas-feiras têm sido muito gratificantes, irmãos. Trago aqui um testemunho público de que tem sido muito gratificante estar com os irmãos nas quintas-feiras, ouvir aqui testemunhos da graça, da manifestação da graça e do poder de Deus na vida da igreja, resultado da oração. Irmãos dizendo aqui que estiveram orando, pedindo à igreja que estivesse orando, e Deus realizou grandes milagres. Isso é tremendo. Reaviva a nossa fé, alimenta a nossa alma, faz com que nós venhamos confiar ainda mais nesse Deus que é o nosso Senhor e Salvador, pela glória do seu nome. Então venha participar conosco também todas as quintas-feiras. Às terças-feiras, nós temos os grupos de comunhão, ou pequenos grupos, que se reúnem por região nos lares. Próxima terça-feira, o grupo de Benfica
estará se reunindo num lar de não crente, ou de não membro de não crente da igreja. O endereço é Rua Paulo Garcia, número 795. Tudo bem, meu filho? Então, os irmãos... Como é que está, Caleb? Tranquilo? Muito bem, obrigado. O Caleb me cumprimentou aqui. Os irmãos que moram em Benfica, Vila Esperança, a região, aqui nós podemos, então, participar desse grupo. E o Caleb é um amigão meu, viu, gente? Esses meninos aí, eles não podem me ver, não, Júnior? Ô, pastor, às vezes eu estou lá em casa, lá de baixo eles já gritam, pastor, tem biscoito aí? Aí eu vou lá para a gente tomar um café junto. Estou lá no Pão do 11, às vezes, em frente à minha casa. Ô, pastor, tem biscoito? Eu falei, tem, meu filho, vamos arrumar. Se não tiver, a gente arruma. Mas os irmãos que moram em Benfica, São Judas, região aqui, bairro Araújo, o culto será na casa de um não crente. Paulo Garcia, 795, em Benfica. Já São Judas, Nova Era, Santa Cruz, estará se reunido na casa dos irmãos José e Arlete, confere? José e Arlete, Rua Bezerra de Menezes, 785, lá no Nova Era, em frente à praça ali, do bairro Nova Era 1. Então os irmãos podem estar indo até lá. Grupo do Náutico, só confirmando? Isso, Noel e Maria das Dores, lá na Mozart Teixeira, no bairro Novo Triunfo, né? Na casa do irmão Noel e irmã Maria das Dores. Bem, dito isso, irmãos, domingo que vem nós vamos estar também recebendo aqui, estará ministrando uma palavra no culto da manhã, a irmã Sheila, sobre família. Estamos falando sobre a questão da família, né, aos domingos, hoje pela manhã. Falamos da importância da mãe e o papel da mãe, inclusive trazendo o exemplo para a nossa igreja como um todo, não só de uma mãe que não tinha muita proeminência na Bíblia, mas, sobretudo, realizou um grande trabalho e o nome de seu filho perpetuou uma história que muitos assistiram pela televisão, né? Na novela, no filme, ficaram aguardando lá a cena do Mar Vermelho ser aberto, né? Muitas pessoas faltaram ao culto aguardando a cena do Mar Vermelho ser aberto, e lá Joquebede, né? uma jovem senhora que trouxe um ensinamento extremamente grande sobre a coragem, perseverança, que é o que nós precisamos ter na nossa vida. Domingo que vem, a irmã Sheila estará falando do culto da manhã, também para a família. Já no dia 21 e 22, está no boletim também, na parte interna, eu gostaria de convidar toda a igreja a estarmos participando da mini cruzada evangelística internacional. Será um momento muito especial em que o pastor Larry Bazer, lá de Melbourne, na Califórnia, Igreja Batista em Melbourne, na Califórnia, estará conosco aqui, juntamente com sua esposa, a irmã Gayle, e eles estarão trazendo evangelismo pioneiro, forma de evangelização, e nós podemos e devemos apoiar esse trabalho. No sábado, dia 21 de maio, eles vão passar o dia inteiro com a gente. Estarão realizando visitas evangelísticas nas casas de não crentes. Então, se o irmão tem alguém que o irmão gostaria de levar o casal de missionários americanos para visitar essa família, pode ser membro da sua família mesmo, esteja falando conosco para a gente estar preparando a forma de deslocamento e saber a distância, para a gente calcular mais ou menos o tempo de uma visita para outra. À noite, 19h30, nós vamos ter um culto aqui na igreja com a mensagem do pastor Larry. E terá também o pastor Ivan, que é o intérprete, né? Nós vamos ter línguas aqui no culto, línguas em um inglês puro, e o intérprete do inglês, que vai ser o pastor Ivan. Nós vamos ter duas mensagens simultâneas, uma em inglês e uma em português. Não é? O culto será no sábado à noite, dia 21. No dia 22, na parte da manhã, nós não teremos a escola bíblica dominical. Nós vamos fazer um arrastão evangelístico com um casal missionário, aqui pelas ruas de Benfica, convidando para a mini cruzada, que será no domingo às 15 horas. Então, no domingo, dia 22, nós vamos receber aqui a Igreja Boas Novas, a Igreja em Santa Cruz, Memorial de Carlos Chagas, as igrejas batistas da Zona Norte vão estar aqui às 15 horas para juntos participarmos dessa grande cruzada, ou mini cruzada, né? Porque é um dia só e uma tarde. E aí, nós vamos convidar o máximo de pessoas possíveis, de preferências não crentes, para participarem do culto aqui. Toda a direção do culto ficará por conta da nossa igreja. Parte musical, no sábado, por exemplo, será interessante, louvor, toda a característica de participação, mas a gente não pode tomar muito tempo também, em virtude de ser duas mensagens, né? Uma em inglês e uma em português, em virtude da tradução. Então, eu gostaria de contar com os irmãos nesse empreendimento. E, por fim, fazer um convite a todos que aqui estão. Nós temos, irmãos, à disposição dos irmãos, isso é gratuito, está à disposição dos irmãos estudar, talvez na melhor escola do mundo, de capacitação espiritual.
é a maior, melhor e mais importante escola do mundo e é gratuito para a gente. Basta eu vir aqui na igreja domingo, 9 horas da manhã. Nós vamos escolher estudar numa classe temática. Por exemplo, eu posso estudar numa classe sobre Pentateuco, sobre livros proféticos. Nós vamos estudar a Bíblia pura, simplesmente a palavra de Deus. Então, se você deseja ter um maior conhecimento da Bíblia, estudar um pouco mais, aprender um pouco mais da palavra de Deus, olha, matricule-se nessa escola. Não perca a oportunidade de ter à sua disposição, de forma gratuita, um importante instrumento abençoador de vidas. A gente até disse hoje de manhã, eu aprendi na escola bíblica dominical o nome da mãe de Moisés. Porque se você vê lá no capítulo 12, não fala o nome da mãe dele, não. Lê lá do que nós vemos de manhã, no capítulo 2 de Gênesis. Não vai falar, não. Então, a gente percebe o tanto que é importante conhecermos essa característica da palavra de Deus. E outra coisa, está disponibilizado também no nosso portal os cultos da nossa igreja. Por exemplo, os irmãos estão sendo vistos aí pelo mundo inteiro agora, em tempo real. Daqui a pouco a câmera filma o rosto dos irmãos aí e filma mesmo, tá, irmão? Estava lá em cima fazendo o teste, dá um zoom. Se eu estiver cantando canção de niná e eles sinalizarem para mim, eu vou cutucar, irmão, acorda aí, tá? Acorda aí. Então, os irmãos podem ter certeza que no meu ponto, aqui no meu ponto lá com o pessoal lá da TV online, eles vão estar falando, pastor, dormiu ali na fila tal. Não, pode ficar tranquilo, ninguém vai dormir, que nós não vamos deixar. Então, vocês também poderão assistir em qualquer lugar do mundo, em tempo real, esse culto, né, ou, posteriormente, disponibilizado, gravado lá no portal da nossa igreja. Muito bem, irmãos, dito tudo isso, nós vamos ler a palavra de Deus. Louvamos ao Senhor, Criador de nossas famílias. Está impresso em nosso boletim, assim mesmo assentados. Mateus capítulo 7, versículo 9. Todos estão com o boletim, irmãos? Todos? Todos estão com o boletim? Está na parte interna, culto vespertino. Louvamos ao Senhor, Criador de nossas famílias. Eu gostaria de convidar a todos, a uma só voz, que venhamos a fazer a leitura desse texto, em uníssono. Todos. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Louvamos ao Senhor, Criador de nossas famílias. Remando contra toda essa perspectiva, né, de tempos novos, de visões novas, nós nos mantemos fiéis, tradicionais, na verdade conservadores aquilo que Deus constituiu a nós. A constituição da família está na formação do homem e da mulher que o Senhor criou para que desse a esse mundo perspectivas boas, né? Porque a partir do seio da família nascem valores morais, éticos que fazem o Brasil prosseguir para a glória do nome do Senhor. Então vamos zelar por essa família e louvar a Deus de todo o nosso coração. Por isso que Ele criou, né, a célula-mãe da sociedade chamada família. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e eu vou pedir aos irmãos que curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Pedir aos irmãos que silenciosamente nesta hora estejam buscando no Senhor aí, no coração dos irmãos, pedindo que Deus abençoe a sua família agora. Na sua oração você vai colocar no altar do Senhor agora a sua família. Aquilo que Deus criou como essencial para o bem-estar da nossa sociedade, como essencial para esse mundo em que nós vivemos. A sua família, interceda pela sua família. Sejam quais forem as crises, os problemas ou vitórias, interceda agora. Você, com o seu Senhor, vai dizer para Ele o que você deseja para a glória do nome de Deus na sua vida e na sua família nesse momento. Eu quero convidar a estar quebrando o silêncio, pastor auxiliar, pastor Cimei, que interceda pelas nossas famílias nesta hora.
Amém, irmãos. Eu vou convidar a irmã Leandra, que estará adorando a Deus nesse instante. Isso. Boa noite, irmãos. Essa é uma pequena homenagem para todas as mães, e em especial a minha. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer beijinho, mãe, quer dizer carinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Amém, né? E replico então nessa salva de louvor e palmas a todas as mães aqui presentes, né, que vocês sintam-se abraçadas e homenageadas por nós também. Que Deus abençoe a você, mamãe, mulher. Hoje às 18 horas participaram as irmãs aí de uma
festa, né, aqui, uma surpresa, uma festa aqui na parte externa do templo. Ganharam uma lembrancinha. E quero dizer também, né, mãe não significa tão somente ter um filho biológico, né, porque eu sei que muitas mães aqui adotaram filhos espirituais, têm adotado pessoas para serem também ensinados pelo seu exemplo e por suas orações. Parabéns a vocês, Deus abençoe, receba também o nosso carinho. Abra, irmãos, o seu cantor cristão, hino de 579, e já vou pedir 579 do cantor cristão. E enquanto nós estivermos cantando este hino, nós teremos a oportunidade de entregar nossos dízimos e nossas ofertas para aqueles irmãos que vieram preparados para esse fim. 579 do cantor cristão. Você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, não se sinta constrangido, porque esta é uma prática dos membros da nossa igreja que se comprometem, né, em devolver parte daquilo que ganham ao longo do mês de trabalho no altar do Senhor, para o sustento da obra de Deus, chamados dízimos e suas ofertas. Mas todos que aqui estão, se quiserem participar, podem ficar à vontade enquanto estivermos cantando o hino de número 579. Louvamos ao Senhor, força nossa, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, diz Isaías 41:10. Nós vamos então louvar ao Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas, força nossa, através do hino 579, olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado.
cantar mais um hino então, só por causa... Pedir os irmãos que me ajudem aqui, como hoje eu escalei os irmãos do louvor para estarem cantando, então nós vamos cantar o hino de número 112 do Cantor Cristão. 112 do Cantor Cristão. Não, para eles cantarem, eles vão cantar. Eles não subiram, entendeu? Aí por isso nós vamos cantar um outro hino. (112) do Cantor Cristão, hino bastante conhecido, acredito que da maioria dos irmãos, né, irmãos? Muito conhecido. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Glória, glória, aleluia, né? Lá no céu nós estaremos, junto com os anjos, cantando Hosana, Hosana, aquele que vem, né? Amém, irmãos? Vamos estar ou não vamos? Estaremos lá? Já refúgio a glória. Colocar de pé, irmãos, então. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem agora para acabar suas vozes. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Cantar mais um? Podemos cantar mais um, irmãos? Com esse não é todos os dias que nós temos um coral como esse aqui, tão ensaiado, tão afinado como nós estamos vendo essa noite. Então, vamos cantar mais um. Número 62 do Cantor Cristão. Nome precioso. 62. Leva-te contigo. Leva-te. Vamos lá, irmãos, com vigor. Leva-te contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, trouxe a fé.
a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamas o céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia, né? Vou convidar a irmã Maria Rosa que nos eleve a Deus a oração, agradecendo por esse momento tão especial na vida da igreja nessa noite. Teu servo, pastor Bruno, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela sua família. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito da vida desta igreja, Senhor. E muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? A mensagem de louvor vai permanecer. Nós gostaríamos de aproveitar esse momento, né, para conhecer aqueles irmãos e amigos que nos visitam hoje, pela primeira, segunda ou terceira vez. Louvamos ao Senhor, alimento para a nossa alma. Está no boletim, Salmos 130, versículos 5 e 6 diz assim: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais dos que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Se a sua alma tem ansiado pelo Senhor, você está no lugar certo para ser saciado por Ele, com a sua presença, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a unção do Espírito Santo do Senhor. Então eu gostaria, se não for incômodo, né, ou desconforto, conhecer aqueles irmãos e amigos que nessa noite nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez. Para nós é uma alegria muito grande receber. Eu gostaria, assim como a Érica fez aqui, nós encontramos com a Érica ontem, quando estávamos trabalhando, distribuindo sopa. Foi uma alegria encontrar. Érica, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Eu achei que você não fosse vir. Temos aqui o seu filho, como é que é o seu nome? Samuel, João Vitor e a Maria Luísa. Tudo bem, Maria? E a Manuele. Oi, Manuele, tudo bem? Tudo jóia. Tem mais alguém, irmãos, que nos visita? Sim. Como é que é o nome do senhor mesmo? Isso, eu sou Antônio. Já é a terceira vez, não é? Segunda vez, sou Antônio, não é? Pai do David, pessoa que nós já conhecemos há algum tempo. Uma alegria recebê-lo também, seu Antônio. Seja bem-vindo. Ô, Caleb, tudo bem? A gente não se cumprimentou ainda não, né? Mais alguém, irmãos, que nós não... Sim, tem um jovem ali, eu vou passar aqui. Mãe Beatriz, posso passar um minutinho aqui? Tudo bem, irmãos? Eu esqueci de falar o nome dos irmãos. É o Pablo e... Como? Leidiane. Deijane. Pablo Júnior. Nicolas, tudo bem, Nicolas? E... Como? Isaion. Paz, tudo bem, Isaion? Tem mais alguém, irmãos? Ah, sim. Oi, tudo bem? Como é que você chama mesmo? Como? Dulcileia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E você, como é que você chama? Eu sei, Du. A Maria Eduarda, porque ela queria me cumprimentar também, né, gente? Eu estou assim, estou famoso, né? Ah, mais alguém, irmãos, que eu não cumprimentei ainda? Sim, tem uma jovem senhora aqui. Oi, tudo bem? Boa noite. Como é que é seu nome? Maria Angélica. Érica, Maria Érica. Érica mesmo? Ah, então outra Érica. Seja bem-vinda, Érica. E você? Davi. Tudo bem, Davi? Seja bem-vindo. Aqui, tudo bem, irmão? Como é que é o nome do irmão? José Emanuel. Seja bem-vindo. O nome da irmã? Neuza. Seja bem-vinda. Do lado de cá tem mais alguém? Não? Do lado de cá, alguém que eu não vi? Oi, moça, tudo bem? Como é que você chama?
Como? Brenda. Seja bem-vinda, Brenda. Há mais alguém, irmãos? Se não, nós vamos mais uma vez nos colocar de pé, então, e nós vamos cumprimentar esses irmãos. Nós vamos fazer balançar o chão desse lugar, tá, Derli? Balançar aqui os alicerces dessa igreja. Todo mundo junto, dizendo assim: seja bem-vindo em nome de Jesus, com a força que nós vamos buscar. É igual eu falei de manhã, quando o neném, quando chora, você tem que deixar ele chorar para poder abrir o pulmão, né? Muitos de nós já choramos quando criança para abrir o pulmão, então nós estamos com a força revigorada. Vamos falar assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. 1, 2, 3. Até me balançou mesmo aqui, até eu quase que eu caí. Sejam bem-vindos, irmãos, vamos cantar com o Ministério de Louvor. Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar e cumprimentar seu irmão com a paz enquanto nós cantamos Celebrai a Cristo. Aleluia. Estamos aqui nessa noite pela glória do Senhor e nós estamos no mês de família, mês que nós clamamos pelas famílias. Nós vamos cantar um louvor agora que diz sobre a família. E esse mês a comissão de programas especiais está planejando alguns eventos para a igreja, para as famílias. Gostaria de convidar a Cláudia está ali segurando a criança ali, ela que é a coordenadora do ministério. Gostaria de estar chamando para interceder pelas famílias nessa hora. Nós vamos estar orando. Hoje teve aí, o pastor já falou, a comemoração às mães, né? Mas nós também vamos estar intercedendo pela nossa família. Creia que Deus, Ele é sobre nossas vidas, Ele é sobre as nossas famílias. O inimigo tenta tirar, né, a paz das famílias, mas o Senhor, Ele é maior. E Ele há de fazer, dar vitória às nossas famílias. Senhor, nosso Deus Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque estamos em Tua casa, também como família do Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada lar, o Senhor possa visitar cada problema, Senhor, porque o Senhor é a solução. O Senhor possa, Deus, estar consolando, restaurando, fazendo, Senhor, a Tua vontade em cada lar, em cada família. Abençoa também, Senhor, as programações, que o Senhor
possa tocar no coração dos irmãos, ter vontade de estar aqui junto, Senhor, adorando. Livra, Senhor, de todo mal. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor Pega de na mão dos Deus, irmãos. Vamos você declarar e juntos como família. sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Toda minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia. Glória a Deus. Nesse espírito de adoração, nós consagramos as nossas famílias no altar do Senhor. Nós vamos declarar que nascemos para vencer em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores. Não vamos olhar para trás daquilo que nos faz regressar, daquilo que nos traz coisa ruim, mas vamos olhar para frente, olhar para Cristo e dizer que Ele é que nos dá a vitória. Ele é que nos faz seguir. Amém? Vamos declarar nessa noite com esse cântico: nasci para vencer, Senhor. Quem eu? Adore ao Deus, adore ao nosso Deus, ao Senhor. Posso deixar
Senhor. Nós cremos que as nossas famílias é do Senhor. Ó Deus, vem sobre nós, vem sobre as nossas casas, vem sobre os nossos lares, ó Pai. O inimigo tenta tirar a paz das famílias, ó Deus, mas em nome de Jesus, esteja quebrando todo laço, Senhor, esteja quebrando todo o mal, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos sempre declarar que o Senhor é o Deus de nossas vidas, que o Senhor é o Deus de nossas famílias, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que a nossa família já está liberta para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus te oramos, Deus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade então ao culto dessa noite. As crianças estarão indo para o culto. Então, vou convidar as crianças para estarem aqui na frente, então, para a gente estar orando. As crianças, vamos... Vem cá. E aí, Caleb, tranquilo? Oi? Vem cá as crianças aqui para a gente estar orando. Momento da gente consagrar, então, as crianças, né, no altar, para que elas possam estar indo. Vamos lá? Vamos orar? Vamos orar, crianças? Como é que a gente ora? Olhinho fechado, cabecinha baixa e no final diz amém. Tudo bom? Vamos orar então? Senhor, nós agradecemos por tudo que já vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. E agora agradecemos ao Senhor por essas crianças, as quais consagramos no Teu altar, a fim, ó Deus, que possam ser instruídas nas santas e puras e retas palavras do Senhor. Abençoa, Deus, os professores que lá estarão, para que possam ministrar a Tua palavra e as crianças entenderem que só Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação. Fala também conosco, ó Deus, no culto desta noite, através da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pode ir lá. Pode ir com a tia. Tudo bem, tia? Pode ir lá com a tia, lá, ó. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16 ao 25. Esse texto, na verdade, remonta a uma característica que está descrita exatamente lá no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 12. E, quer dizer, do 12 em diante, né, ele vai caminhar depois Gênesis 16, 21, e traz toda uma história, alcançando inclusive Gênesis 31. Mas toda essa longevidade, ou pelo menos essa grande história, está sintetizada no capítulo 4 de Romanos, e nós vamos ler do versículo 16 ao 25. Nós vamos estar falando um pouco sobre a realidade da paciência, da perseverança, que é um instrumento extremamente importante para a nossa vida como crentes. Não só para a nossa vida como crentes, mas, na verdade, para nós como seres humanos. Por natureza, somos seres impacientes, mas Deus deseja que nós sejamos vitoriosos e, portanto, vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 4, verso 16 ao 25, assim diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós,
a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações e Ele mesmo fale aquilo que agrada ao coração do Senhor para abençoar as nossas vidas nessa noite. Amém? Esse texto ele é muito profundo, né? Na verdade, o apóstolo Paulo tem uma característica literária extremamente interessante, muito profunda. O apóstolo Paulo tem essa característica literária bastante interessante de acessibilidade, tanto aqueles que eram doutos, que tinham um grande conhecimento, como também os que eram menores, obrigado, irmão, na realidade do conhecimento. Essa carta de Paulo aos Romanos, já disse que talvez seja um dos livros mais lindos que já li na Bíblia, e eu tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo, né, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele construiu, por ser o grande missionário que foi. E esta carta de Romanos é um livro extremamente interessante na característica da montagem da salvação pela graça. Tamanha a importância desse livro no contexto histórico, que foi exatamente a partir da leitura de Romanos que Martim Lutero, um monge, decidiu tomar uma atitude diferente daquilo que ele vivia como monge. E aí a gente remonta à realidade da Reforma Protestante, quando Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, decidiu solicitar a então Igreja Imperial, ou a Igreja do Império Romano, que fosse avaliado 95 posições que ele descobriu ao ler a carta de Paulo aos Romanos, as chamadas 95 teses de Lutero. E lá na Alemanha, exatamente na porta da Catedral de Wittenberg, foi colocado então aquelas teses, as pessoas chegaram para ler e aí começaram a se envolver com aquela realidade da salvação pela graça, tornando algo além do que era pregado até então. Realidade de pagamento de indulgências, de submissão, de sacrifícios, isso não existia na realidade da graça em Cristo. Tamanha a importância desse texto que talvez esteja nele um dos momentos mais lindos da Bíblia. Nós temos vários, mas o capítulo de número 8 para mim é um capítulo especial. Os irmãos, alguns que já me conhecem há mais tempo, sabem que exatamente no capítulo de número 8 se encontra o versículo da minha vida, que é o versículo de número 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente parar para poder fazer essa análise, Deus coopera ou faz com que as coisas cooperem para que nós sejamos bem-aventurados, bem-sucedidos. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos a capacidade de trabalhar a nossa vida, edificar a nossa vida de forma a que tenhamos capacidade de suportar, prevalecer, perseverar, sobretudo, e essa realidade do perseverar significa exatamente ter continuidade, né? Buscar de forma contínua alcançar os objetivos, independente daquilo que se possa interpor entre meu objetivo e mim. Essa questão da perseverança também está muito ligada à realidade da paciência, porque se traço eu objetivos para alcançar, e eu desejo alcançar, por exemplo, se eu quero cursar o meu 2º grau, é o objetivo da minha vida estudar no ensino médio, o antigo 2º grau. Então eu quero me formar no 2º grau para entrar numa faculdade, um ensino superior. Se eu traço esse objetivo, ele está numa condição que eu quero alcançá-lo, e até alcançar, eu vou ter que ter paciência para enfrentar os percalços. Por exemplo, se eu traço alcançar, complementar o meu ensino médio, estando eu com uma idade um pouco avançada, talvez eu teria algumas limitações, mas sobretudo essas limitações não serão suficientes para impedir que eu consiga alcançar o meu objetivo. Eu preciso ter paciência para cumprir os requisitos e aí então alcançar o objetivo. Isso se reflete em toda a nossa vida, na realidade do relacionamento, na busca de um trabalho, na capacitação, na própria questão religiosa. Isso reflete na nossa questão religiosa, de nossa relação com Deus e com os irmãos. Isso é importante de se pensar, porque o exercício da perseverança e da paciência é algo que precisa ser trabalhado na nossa vida para que nós possamos alcançar os objetivos que nós desejamos e que até mesmo Deus planejou para nós.
Muitas das vezes, nós não realizamos, não alcançamos, não somos vitoriosos naquilo que sonhamos, porque desistimos. E não porque desistimos tão somente, mas porque nós somos impacientes. E não porque nós somos tão somente desistimos, ou porque somos impacientes, porque na verdade nós deixamos de perseverar, e isso é um grande problema, extremo problema. Muitos crentes têm perdido, né, a direção da sua vida pelo fato de não terem paciência, de não perseverar. E eu vou citar aqui alguns exemplos de, por exemplo, uma esperança que não se desespera. Não sei se os irmãos já ouviram falar da Guerra de Troia. Existia naquela guerra um casal que havia prometido casamento, Penélope e Ulisses. Ulisses foi para a guerra e Penélope o aguardava retornar. O interessante é que Penélope era muito bonita, e muitos pretendentes chegavam para dizer: olha, Ulisses vai morrer, ele não vai voltar, eu quero casar com você. Aí Penélope falava para eles assim: ó, eu vou fazer uma colcha de retalhos. Quando eu terminar essa colcha, então eu vou dar a resposta para aquele que está me pedindo em casamento. Penélope passava o dia inteiro costurando aquela colcha, o dia inteiro. Chegava de noite, ela desfazia tudo de novo. Na verdade, ela não se desesperava, porque ela tinha esperança de que Ulisses retornaria. Na verdade, ela não desesperava, e aí muitos de nós perdemos a realidade da esperança, da fé e da perseverança pelo fato que nós entramos em desespero. Uma outra coisa, viu? Muitos se desesperam antes mesmo de esperar. Por exemplo, um médico com renome extremamente grande na estrutura médica, na medicina, resolve praticar a eutanásia em seu filho, porque ele descobre que lá era um caso de imutabilidade, não tinha condição mais de se mudar o quadro. Então aquele médico vai, desliga os aparelhos e resolve praticar a eutanásia. A eutanásia nada mais é do que simplesmente desligar a sobrevida, né? O que é sobrevida? Alguém que está vivendo dependendo de um aparelho, esse aparelho então é desligado, a vida acaba. Isso é eutanásia. Aquele médico faz isso. Quando ele acaba de enterrar o filho, ele chega em casa, recebe uma ligação de um outro grande médico amigo seu, fala: querido, nós conseguimos descobrir a vacina que trará cura para o seu filho. Muitos, antes mesmo de esperar, desesperam. Você quer ver uma outra coisa? Aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. A gente conhece a história daquele paralítico, né, chamado paralítico do tanque de Betesda. Ficou 38 anos parado, sem tomar nenhuma atitude. E aí havia exatamente dentro dele um próprio desespero, porque ele queria resolver o problema, mas ele não se motivava a cumprir. Ele acreditava em uma promessa, mas na verdade em si mesmo ele não acreditava, porque não tomava nenhuma postura, até que um dia ele o faz. Aqueles, por exemplo, que esperam com segurança. Dwight Moody sofreu de uma enfermidade por volta de 1800 e pouco, e diz a história que essa enfermidade era repentina, chegou de forma repentina e era terminal, e ele estava muito longe de casa. E muito doente, ele decide então tomar um trem e retornar para casa. E as pessoas ficaram sabendo que ele ia retornar para casa, porque o desejo dele era morrer junto da família. E começaram a se mover em oração para que ele retornasse para casa. Ao chegar em casa, ele viu aquele grande movimento das suas famílias e de seus amigos, e ele diz a seguinte frase: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória de Deus. Esperança com segurança. Sabe que o que ele deseja, que está por vir, ele alcançará. E tem paciência para saber esperar. Você quer ver uma outra coisa? Aqueles que esperam contra a própria esperança, é o texto que nós lemos. O caso, por exemplo, de Abraão. Abraão esperou contra a própria esperança. Porque o texto vai dizer que lutando contra a própria esperança, ele não duvidou. Quando diz, ele não agia de acordo com as pressões que estavam em torno. Ninguém pode botar Deus contra a parede, ele sabia disso. Ninguém pode dizer para Deus: eu te ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu determino. Ninguém pode dizer para Deus o que tem que fazer no tempo que deve ser feito, daquilo que ele acha que precisa ser feito. Abraão entendia isso e esperava contra a própria esperança, porque na verdade racional, se a gente parar para poder pensar, com 75 anos de idade, ele inicia a carreira dele. E se a gente falar para o Gênesis 12, nós vamos ver exatamente isso. Se não me falha a memória, Gênesis 12, versículo 4, quando eu falo assim: ó, deixa a tua parentela, a tua terra e vai para o lugar que eu vou te mandar. 75 anos de idade, você imagina? Contra tudo e contra todos, Deus disse para ele: olha, você vai ter um filho, porque você vai ser pai de uma grande nação. Dá para se pensar numa característica dessa?
Qual a esperança que nós podemos ter no termo da nossa vida? Qual a esperança nós podemos ter na realidade dos problemas que nós enfrentamos? E aí sim, precisamos entender que a realidade da perseverança e da paciência nadam contra a própria esperança. Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Abraão começou a peregrinar por volta dos seus 75 anos de idade, iniciando a sua carreira. O texto que nós lemos remonta a uma característica de uma promessa dada a ele por volta dos seus 85 anos de idade. Ele diz assim: Abraão, você será o pai de uma grande nação. Dessa grande nação será o meu povo. O povo que eu vou doutrinar, o povo que eu vou orientar, o povo que eu vou dirigir. Ele poderia dizer para Deus: Senhor, eu já estou na velhice. Toda a característica de fertilidade já passou. Olhar para Sara, cerca de 15, 20 anos mais nova, e falar: Senhor, ela também. Diz o texto que o ventre já estava amortecido. Versículo 19. E não enfraqueceu a fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Somente quem crê no Deus do impossível pode ter paciência e esperança. Somente quem crê no Deus do impossível pode perseverar. Somente quem crê no Deus do impossível não se desespera em meio à sua crise. Somente quem crê no impossível verá o invisível e provará o que é improvável. Somente aquele que crê no Deus do impossível poderá prevalecer como Abraão. Uma outra característica bastante interessante, e aí bem atrelado a esse texto, nós conhecemos uma história de um homem chamado Jó, e a sua história foi extremamente atribulada. E um dos dias, Jó estava ao lado de sua mulher chega: Jó, amaldiçoa logo esse Deus e morre, não podemos continuar dessa forma. Está na hora de parar, encerra por aqui. Não há mais como continuar. Ele diz: mulher, tu recebestes o bem com alegria, o mal você vai negar? Deus é quem está no comando. Eu acho que esse sentimento de Jó era o mesmo de Abraão. Sim, Senhor, eu acredito. A gente pode pensar que Abraão, às vezes, ao longo do caminho, veio perder o foco, né? Porque nasce então Ismael, mas na verdade não foi pela procura de Abraão, e sim pela desobediência da sua esposa, pela ansiedade da sua esposa. A ansiedade, às vezes, nos faz tomar atitudes precipitadas. Nós não compreendemos as coisas que precisam ser feitas no tempo que precisam ser feitas. Nós não entendemos e nem tampouco esperamos, porque na nossa realidade natural de seres humanos, nós queremos as coisas que aconteçam no tempo que nós queremos. E aí, veio uma questão, eu estava fazendo uma pesquisa que julguei também interessante. Nós hoje vivemos esse mundo pós-moderno, o século XXI, ele tornou-se de verdade o século do imediatismo, né? Eu quero, eu preciso, eu necessito, tem que ser agora. Onde a centralidade de Deus foi tirada e é colocada então na realidade da aparência. Esse século XXI que nós estamos vivendo talvez seja um dos séculos mais difíceis da história da humanidade, porque tudo se resume a tempo e a hora naquilo que eu desejo, da forma que eu quero. Se nós vivêssemos o tempo de Abraão, ou se pelo menos fôssemos Abraão nesse tempo, que foi chamado inclusive amigo, né, de Deus. Se nós vivêssemos o tempo de Abraão, ou se pelo menos fôssemos Abraão nesse tempo, e nós podemos ser Abraão nesse tempo, olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está agindo em meu favor. Eu acredito, Senhor, que é o Senhor quem conduz a minha vida, mesmo que as causas pareçam ser impossíveis, mesmo que dentro da minha visão limitada, humana, pequena, eu acredito, ou pelo menos eu percebo, que não existe possibilidade desse quadro ser alterado. Você quer ver um exemplo? Famílias que oraram pelo filho para que ele fosse liberto, e Deus assim o fez. Esperaram 14, 15, 16 anos, e Deus o fez. Casamentos que estavam destruídos e Deus o restaurou. Pessoas que estavam enfermas, Deus curou. Isso tudo nós podemos ver ao longo dessa história. A Bíblia é para nós o alimento que faz com que nossa fé seja alicerçada na rocha que é Jesus Cristo e dá a nós a garantia que necessitamos para prevalecer e vencer em todo o tempo.
em todos os momentos, seja no trabalho, na escola, na nossa vida conjugal, no nosso relacionamento, seja até no momento de grande dificuldade, de grande luta espiritual, moral, ética, sabe? A Bíblia traz para nós, através desses exemplos de fé, que nós podemos sim renovar a nossa vida, mesmo que estejamos com a nossa vida avançada. Muitos de nós desistimos, já pensando, puxa, já estou tão velho, já passou-se o tempo de eu conseguir alcançar o que eu estava sonhando. Não, Deus tem o seu propósito. Após 85 anos, Deus vai dizer para Abraão que seu filho vai nascer. E aí, quase com 100 nasce esse menino. Ele cresce durante 12 anos. E com 12 anos Deus fala, agora leva que eu vou matar ele. E mesmo nesse momento, como está lá em Gênesis 21, versículo 1 ao 27, cerca de 14 anos, desde a promessa até a entrega, mais ou menos, Abraão crê no Deus, inclusive, que vivifica o morto. Sabe? De forma tão tranquila, até mesmo contrário à esperança, Abraão fala, Senhor, aquilo que o Senhor disse não se pode mentir. A gente precisa ter no nosso coração, na nossa vida, na nossa fé, na nossa esperança, os sentimentos que Abraão teve, a certeza, a convicção que Abraão teve que Deus não mente, que Deus não falha, que Deus não se atrasa, que Deus vê todas as coisas, que Deus é o dono de todas as coisas, que Deus tem todo o poder, que Ele está presente em todo lugar, que Deus é vivo, que Deus ressuscita o morto se ele estiver morto, enclausurado, em meio a uma prisão espiritual, emocional. Deus o faz viver. Se nós vivêssemos esse Abraão nesses dias, hoje você pode ser esse Abraão, crendo contra a própria esperança, dizendo, Senhor, eu acredito que aquilo que o Senhor construiu não será destruído em tempo algum, por ninguém, por força nenhuma. Eu preciso, Senhor, ter esperança, paciência, sobretudo perseverança. Sabe, irmãos, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que descansa na providência divina. Salmo de número 37. Olha que palavra interessante. Versículo 5 diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Versículo 6, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Versículo 8, deixa ir e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Só pode, irmãos, ter esperança que não desespera aquele que descansa. A partir do momento que eu aprendo a conviver na realidade da minha paciência, eu acredito que eu posso perseverar. E para perseverar, eu preciso descansar. Por mais que pareça ser contraditório, quando você persevera, você precisa fazer trabalho, né? Ou seja, você tem que permanecer, você tem que continuar. E isso pode resultar em trabalho. Mas, na verdade, esse trabalho é colocar a minha vida na mão de Deus. Na verdade, esse trabalho é permitir que Deus me anime, me fortaleça, me sustente. Isso é descanso. Uma vez eu estava tentando pensar, né, sobre essa realidade de descanso, e aí quando você é motorista, né, é difícil às vezes você descansar do lado de um motorista, principalmente mais jovem. Né? Foi um tempo muito difícil quando o Bruno tirou a carteira para ele começar a andar tranquilo do lado dele. Né? Segurava aquele negocinho assim, quase que arrancava na minha mão. A minha vontade era puxar o freio de mão, mudar de marcha, então foi muito difícil. Mas louvado seja Deus que o Bruno teve uma capacitação muito interessante da parte de Deus, descansou no Senhor e Deus fez o que era necessário. E hoje, já posso até permitir usar meu carro mais novo, até para ir para a aula. Né? Antes eu ficava mais receoso. Não, hoje, papai, vou guardar, pode ir lá, filho, guarda. Porque eu descanso. Eu sei em quem confio. E isso, às vezes, é um exemplo que, às vezes, pode parecer tão simples. Mas, nas nossas vidas, nós, às vezes, cometemos atos que não nos permitem chegar a esse nível de descanso. Descanso como aquele
Monte disse: olha, o céu se aproxima e a terra se vai. Estou a caminho da glória do Senhor. Mesmo sabendo que a enfermidade é terminal, que não há possibilidade, que não há chance, eu confio num Deus que faz a minha alma repousar, que faz a minha alma desenvolver, crescer, sobretudo descansar. Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus das grandes transformações. O texto que nós lemos está demonstrando algo que seria exatamente contrário a qualquer questão racional. Quando Deus diz que Abraão seria pai de uma grande nação, que ele teria um filho. E aí, ele mesmo, o apóstolo Paulo, ao escrever sobre a história, diz: olha, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, versículo de número 18, do capítulo 4 de Romanos. O qual em esperança creu contra a própria esperança. Eu fui verificar essa questão no original grego e percebi uma coisa que eu julguei ser muito interessante. A palavra crer contra a própria esperança, ela pode ser traduzida na seguinte questão: ele sabia da sua realidade, mas mesmo assim, não acreditava que a sua realidade impediria a ação do Deus que ele confiava. Deu para captar isso? Creu contra a própria esperança. Ele entendia a sua limitação e a sua incapacidade, mas em contrapartida não permitia que essa limitação e essa incapacidade obstruísse a ação de Deus na sua vida. Muitos de nós agimos assim. Impedimos, obstruímos a ação de Deus porque não cremos. Porque nós deixamos de acreditar no Deus que grandes coisas faz. E olha, são muitos os exemplos que grandes coisas o Senhor fez por nós. A Bíblia diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, né? São muitos os exemplos. Um deles é Abraão e seu filho Isaque. Outro, poderíamos dizer que foi Jacó, por exemplo. Quantos anos Jacó esperou para que ele pudesse de verdade se casar? Cerca de 20 anos. Lutando contra a traição do seu sogro, inclusive, que forçou ele a trabalhar, e ele esperou. Foram mais ou menos 6 anos de noivado, e aí quando ia casar, esperou mais 7, aí foi, muitos de nós às vezes, jovens, por exemplo, meninas e meninos, né? Ah, pastor, já estou dobrando o cabo da boa esperança, né? Já estou passando da fase, não casei, estou ficando para titia, estou ficando... Não, tenha fé, acredita no Deus que faz grandes coisas, espera, abra teu coração para permitir Deus agir contra o que é improvável. Por fim, existe um ditado que diz, né, a esperança é a última que morre. Mas, na verdade, para muitos a esperança já morreu, né? Para muitos essa esperança já morreu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você crê no Deus de Abraão, no mesmo Deus de Abraão, que gerou Isaque e que gerou Jacó, você pode ter uma esperança que não desespera, pois Ele é aquele que faz viver os mortos, que chama à existência as coisas que não existem, que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, que pode o impossível. Eu convido você então a fazer como Abraão: espere em Deus, ainda que contra qualquer esperança. No tempo de Deus, Ele virá em seu socorro. Há 2 coisas que Deus não falha. A primeira delas é contra si próprio. E segundo, quanto à sua promessa. Portanto, queridos, você, esposo, que passa por dificuldades no seu relacionamento, olha, sabe que Deus está vendo isso. Mas tenha fé, acredita, confia, persevera, tenha paciência. Você pai, você mãe, que está vendo seus filhos caindo na realidade do desespero, e começa então a surgir a desesperação. Olha, creia, tenha paciência, persevera, tenha fé, ora, dobra seu joelho, clama ao Senhor, invoca o nome do Deus vivo, diz: Senhor, o Senhor que faz viver os mortos, que traz à existência aquilo que não existe, que faz aquela estéril ser feliz mãe de filho, que faz o idoso ser pai na sua velhice. Age em meu favor, Senhor. Você trabalhador que se encontra desempregado, quantas portas já se fecharam, principalmente nesse tempo de crise.
Quantas empresas têm passado por dificuldades extremamente grandes, nessa realidade de desesperança para muitos, mas para nós não. Para nós é o tempo da ação de Deus. Para nós, os que cremos, é o tempo da ação de Deus, porque nós damos permissão ao Senhor para agir na nossa vida e nos dar fé. E nos ensinar a sermos pacientes, perseverantes, fortes, para a glória do nome do Senhor. Portanto, nós poderíamos juntos colocar no nosso coração uma oração singela e dizer assim: Senhor, dá a nós a segurança de que as tuas promessas não se caducam e que suas palavras são fiéis e verdadeiras. Livra-nos, ó Deus, de cairmos no erro, por exemplo, como o de Sara, né? Que tomou uma atitude precipitada, não teve paciência. Deus prometeu que dos dois sairia o filho. Ela disse: não, tem que ser da empregada, porque eu não tenho mais capacidade. Esperança não confunde a gente, porque o amor de Deus nos nossos corações é derramado através do seu Espírito Santo, e é Ele que nos convence daquilo que precisamos para prevalecer e permanecer. Eu gostaria de ler com vocês pelo menos duas histórias ou ilustrações. A primeira delas, sobre perseverança. Eu entendi uma coisa e li uma história que achei muito legal. Perseverança é cavar um poço. Diz uma história que no sertão de Pernambuco, o seu Severino cavava um poço incansavelmente. Todo dia ele trabalhava. Ele cuidava com religiosidade dos afazeres, mas não faltava a reunião da igreja. Ele estava nos cultos de domingo, estava na escola bíblica, estava na reunião de oração, estava no evangelismo. No entanto, quando ele tinha tempo disponível, ele empregava para cavar o poço. Lá na Baixada, próximo da casa dele. Interessante, estava muito seca aquela região, e os viajantes que passavam pela estrada percebiam que todo dia o monte de terra do lado do buraco ele ia aumentando. Cada dia que passa, aquele buraco ia aumentando. E muita gente, inclusive na igreja, entre os amigos, dizia: ô senhor Severino, descansa um pouco, senhor. O senhor não vai aguentar, o senhor está com a idade avançada, ninguém consegue tirar a água desse sertão. O senhor vai morrer cavando o poço e a água não vai aparecer. Um dia, seu Severino estava na sua continuidade de perseverança e de repente veio um veio de água que encharcou e obrigou seu Severino a subir correndo na corda para sair do buraco do poço. E o interessante é que aquela água começou a servir os irmãos da igreja, começou a servir a cidade, e as pessoas então chegaram: seu Severino, queria aprender com o senhor. O que é perseverar? Ele disse: perseverar? Perseverar é cavar um poço. Muitos de nós precisamos cavar poço todos os dias, acreditando que o Senhor vai nos dar essa vitória em nome de Jesus. E quer ver uma outra história? Para acabar. A realidade da paciência. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de Dendrocalamus latiflorus. Já ouviram falar disso? O nome científico é Dendrocalamus latiflorus. A tradução mais usual para nós, os brasileiros, chama-se bambu chinês. Por incrível que pareça. E uma coisa que eu vi nessa realidade do bambu chinês, e aprendi isso com os chineses, ao plantar o Dendrocalamus latiflorus, é que quando eles depositam a semente do bambu, e ali eles cobrem e começam a regar, ele demora 4 anos para poder brotar um brotinho. Desse tamanhozinho, cerca de 10 a 15 centímetros. Mas o interessante é que ao longo desses 4 anos, ele vai crescendo verticalmente e horizontalmente para dentro da terra, para se fortalecer, para se alimentar e buscar o máximo que ele puder de nutrientes da terra. Quando vira o 5º ano, não dá 6 meses, ele cresce de 20 a 24 metros. E aí perguntaram para o chinês: o que é paciência? Ele disse: Dendrocalamus latiflorus, bambu chinês. Sabe, pode demorar sim, mas Deus está ciente de que Ele tem a fazer por você é o melhor. Se a gente acreditar nisso, irmãos, nós vamos ser verdadeiros Abraão nesse tempo. Ao acreditar que nós podemos sim ser pai e mãe, ao acreditar sim que as portas do emprego se abrirão, que a nossa empresa prosperará, que a nossa saúde será curada, que a nossa vida será transformada e Deus será glorificado em nome de Jesus na nossa vida. Amém, irmão? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, porque o Deus do impossível está nesse lugar. Para realizar o impossível, aquilo que nós julgamos ser impossível, Deus quer tornar possível, para a bênção nossa, para a glória dEle. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, irmãos, e levasse agora o seu pensamento a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero interceder por você nesta hora. Acredito que nós que aqui entramos, temos muitas situações nas nossas vidas. Acredito que nós
que aqui entramos a ouvir essa mensagem, lemos nossa vida em grande parte dessa história. Eu quero agora, no nome de Jesus, te dar uma oportunidade. Eu quero orar por você. Eu não sei quantos estão aqui desesperançosos. Eu não sei quantos estão com esperança e talvez perderam a esperança. Eu não sei quantos estão lutando contra a própria esperança. Eu não sei quantos, mas eu quero orar. Independente de você ser crente ou não, independente de você ser membro dessa igreja ou não, eu quero interceder pela sua vida. E eu gostaria de, nessa hora, colocar o seu nome diante do trono do meu Senhor, intercedendo por você. Se alguém nessa noite, que se sentiu tocado pelo Espírito Santo, pensando assim, olha, essa mensagem foi para mim, Deus falou no meu coração, eu quero nesse momento sair daqui como o espírito de Abraão, verdadeiramente crendo, descansado no Senhor, mas sobretudo perseverante. Quero ter paciência, quero ter sobriedade, quero ter inteligência, quero ser racional, para que Deus venha agir de forma plena no meu viver, na minha família, no meu lar. Você quer isso? Eu quero orar por você. É só levantar sua mão, alguém. Eu gostaria, Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe. Deus abençoe. Se alguém nessa noite, Deus abençoe. Se alguém nessa noite se encontra distante do Senhor e quer se reconciliar com Deus, é agora o momento. Sabe por quê? Porque Deus está abrindo uma nova esperança. Sabe? Se você um dia andou na presença do Senhor, independente daquilo que aconteceu dias atrás, ou seja qual for o tempo, hoje é o dia, um novo dia. Eu também quero orar por você. Alguém que nessa noite deseja se reconciliar com o Senhor, quer voltar para o Senhor, quer aceitar Jesus como Salvador, eu quero orar também. Alguém? Não tem vergonha não. Eu quero orar por você. Alguém? Nós vamos cantar com os irmãos suavemente, sendo essa a nossa oração. E logo em seguida eu vou convidar esses irmãos que levantaram as suas mãos para vir aqui à frente. Logo depois, começar a cantar, eu quero que vocês ouçam, prestem atenção nessa letra. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Eu quero convidar agora você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Eu quero orar com você agora aqui. Deixa seu lugar e quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar orando juntos nessa hora, fazendo assim uma grande corrente de intercessão, de adoração ao Senhor. Vem cá, deixa seu lugar, me dá um abraço. Quero abraçar você, membro dessa igreja. Não, você que nos visita, deixa seu lugar. Se você quiser que nós estejamos orando, pode deixar seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero abraçar você. Deus tem algo novo, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Vamos estar orando também. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quer deixar o seu lugar? Pode deixar, vem cá. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quer deixar o seu lugar? Vem aqui na frente. Vamos estar orando. Isso. Deus abençoe. Dá as mãos aqui, dá a mão aqui na frente. Dá a mão aí, irmãos, para a pessoa que está ao seu lado. Pode ser uma grande corrente de oração. Isso. Nós vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nós louvamos ao Senhor porque só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Louvamos ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor. Louvamos ao Senhor por Tua presença neste lugar, no nome de Jesus. Que enche, ó Deus, inunda as nossas vidas, preenche, ó Deus, a nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Agora te louvamos pela Tua palavra que tão bem faz aos nossos corações, e assim como Abraão, que creu no Senhor, que não desistiu, que não desanimou, que, ó Deus, que
teve fé, paciência, perseverança. Assim nós também queremos ser. Em especial os teus filhos que aqui à frente estão, Senhor, que levantaram suas mãos, assumem um compromisso de se renderem ao Senhor, serem guiados, ó Deus, pela mão do Senhor, por todos os dias de sua vida. E nós assim te pedimos, Senhor, derrama sobre os teus filhos que aqui à frente estão a unção dobrada do Espírito Santo do Senhor, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, suas vidas, sua saúde física, emocional, espiritual. Abençoa seu lar, ó Deus. Abençoa, ó Deus, suas experiências com o Senhor mesmo, para que possam, ó Deus, crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, entregarem, ó Deus, suas vidas ao Senhor e viverem de forma plena, descansados nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, visita seus corações, tira, ó Deus, toda a ansiedade, toda a angústia, Senhor, tira toda a vergonha, tira todo o medo e coloca, ó Deus, a unção dobrada do teu Espírito Santo na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja reunida neste lugar. Abençoa teu povo, Senhor, em meio à crise, que nós venhamos ser luz, que nós venhamos ser prósperos, que a glória do Senhor seja em nossas vidas, ó Deus, luz para este mundo que perece. Abençoa as famílias aqui reunidas e que nós, como igreja, estejamos a cada dia fortalecidos pela unção da tua presença, no nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, o Filho, as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas, espargidas sobre os teus filhos que aqui à frente estão nesta hora, e sobre toda a igreja do Senhor unida neste lugar, sobre todo o povo de Deus por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vamos, irmãos, cantar juntos. Podeis assentar, irmãos? Vamos lá. Deus abençoe. O Deus do impossível. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim. Irmãos, estará sendo servido ali ao lado um caldo, parece uma canjica. Se os irmãos quiserem depois, podem passar na cantina também e abençoar também lá a cantina. Deus abençoe, tenham todos uma boa semana, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.